Eu sou o Luiz Sagaz e nesse vídeo eu quero falar sobre a vidência e sobre a transição planetária. Muitas pessoas têm feito previsões videntes e têm acertado muito pouco. Na maioria das vezes não tem acertado. É claro que previsão não significa afirmação. Já se fala, como o próprio nome diz, é uma previsão. É uma coisa que pode acontecer. Mas na maioria das vezes, o que os videntes previram, o que eles preveem, não tem acontecido. E em relação à transição planetária. A transição planetária, ela está ocorrendo. Muitas coisas foram faladas sobre isso. E, segundo o que se fala, a transição planetária ela ocorre no mundo desde a Revolução Francesa, quando nós tivemos a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, depois tivemos outros eventos, né, como Segunda Guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e ela está ocorrendo, a transição. E o que mais assim chama a atenção é que ela deverá terminar em 2057. Isso dito pelo médium Chico Xavier. E quem ficar nesse planeta Terra terá uma outra situação, um outro panorama de vida, porque não verá nada mais do que nós vemos hoje, como pessoas, uns vivendo na fartura, outros na miséria, uns vivendo na extrema beleza, outros na deselegância ou na feiura total, alguns dotados de inteligência, outros loucos, alguns enxergando muito, outros não enxergando nada, pessoas dotados de uma grande capacidade física, outros totalmente limitados, impossibilitados de andar. Então essas situações não ocorrerão mais a partir do fim da transição planetária. E quem não tiver energia para continuar nesse planeta, irá para outros planetas menos evoluídos, para fazer a sua evolução e retornar ao planeta Terra futuramente e ajudar outros mundos a se desenvolver, como os exilados da Capela também ajudaram a Terra a desenvolver, para citar como um exemplo mais claro daquilo que nós conhecemos. Então, nós somos seres do universo, nós somos seres espirituais, nós não somos seres materiais. Nós estamos na matéria, mas nós somos seres do universo. Deus criou todos eternamente, para viver eternamente. E nós devemos respeitar as plantas, os minerais, as plantas, os animais, a espécie humana e tudo o que está acima de nós, os anjos, os seres mais evoluídos, porque eles também já passaram pela mesma situação que nós estamos passando. E aqueles que estão abaixo também, porque nós também já passamos pela mesma situação ou situação semelhante à que eles estão passando. Então, esse é o consolo que Jesus Cristo disse, que Jesus Cristo falou: eu vou, mas vos enviarei o Consolador prometido. Consolador prometido, a terceira revelação, que é a doutrina
dos Espíritos, codificada por Allan Kardec, nas 5 obras básicas da codificação. O Livro dos Espíritos, que consiste num livro de perguntas e respostas, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que reflete a base moral da doutrina espírita, quando Allan Kardec pega parábolas e transforma, explica de uma forma mais didática, mais clara, para que haja um entendimento maior de parábolas da Bíblia. O Livro dos Médiuns, que consiste no aprendizado da mediunidade, da comunicação entre os dois mundos, entre o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados. O livro O Céu e o Inferno, que fala sobre o estado moral da alma, que o céu é um estado moral, é um estado mais, quando a gente está num estado mais feliz, e o inferno é quando a gente está numa situação de tristeza, de depressão. Quem nunca sentiu depressão na vida, ou alguns não sentiram, mas a maioria deve ter sentido a tristeza, a melancolia, a depressão e as coisas dando errada. Isso é o estado de inferno. Ou as alegrias, a felicidade, é um estado de céu, é um estado de realização, de transformação. E o livro da Gênese, que talvez seja o mais difícil de compreender, né? Que explica a origem do planeta Terra e toda a evolução que a Terra teve por meio das eras geológicas, por situações que nós tivemos do Adão e Eva, do mito de Adão e Eva, dos exilados da capela, dos terráqueos que aqui nasceram e aqui se desenvolveram, e da geologia do nosso planeta, da formação do nosso planeta de um modo geral. Então, Jesus Cristo disse e se cumpriu. Pena que muita gente ainda não compreendeu isso. É uma pena que muita gente ainda não compreendeu. E outra coisa que é importante a gente falar, que Jesus Cristo dizia que os mais fortes devem ajudar os mais fracos. E nós fizemos exatamente o contrário. E talvez seja por isso que provavelmente boa parte dos seres encarnados aqui na Terra não ficarão na Terra. Porque Jesus Cristo dizia que os humildes e mansos de coração herdarão a Terra. Bem-aventurados os humildes e mansos de coração, os justos, porque eles herdarão a Terra, quer dizer, o planeta regenerado. E os outros terão que procurar novos caminhos para futuramente retornar aqui na Terra depois de aprender em outros lugares. Então, é isso. Infelizmente, nós nos perdemos na estrada, na corrupção, no egoísmo, na ganância, no orgulho, na vaidade, na materialidade. Isso tudo destruiu boa parte da humanidade. E voltando a falar do Pentateuco, das 5 obras básicas de Allan Kardec, a ordem natural delas é, então, o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, consiste em perguntas e respostas. Segundo, o Livro dos Médiuns, ali quando eu falei anteriormente, eu falei o Evangelho, mas é o Livro dos Médiuns, que fala da comunicação entre os mundos dos encarnados e desencarnados. Depois, sim,
o Evangelho segundo o Espiritismo, que consiste na base moral da doutrina. Quarto, o céu e o inferno, que consiste nos estados da alma. E o quinto, a Gênese, que explica a formação do nosso planeta. Que bonito isso, né? Importante essa nossa essas nossas informações e a providência divina para muitas coisas aqui na Terra que alguns se deram conta e a maioria ainda não se deram conta que somos seres do universo e não seres de um planeta. Parar.